Graças e paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Em decorrência do período de quarentena, os irmãos já estão sabendo, nós mudamos o nosso tema da Escola Bíblica e temos pensado pequenos livros da Escritura. 2 domingos atrás fizemos Filemão, domingo passado fizemos Obadias e hoje iremos fazer 3 João. E eu te convido a já ir abrindo a sua Bíblia em 3 João. Se você quiser pegar a sua Bíblia do começo para o final, vai ter 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª João, 3 João, Judas e Apocalipse. Ou se você quiser vir de trás para frente, Apocalipse, Judas, 3 João. Tá bom? Irmãos, esses estudos que têm sido feitos, eu tenho preparado em casa e eu tenho feito basicamente o uso de 2 materiais. Tá? Além do texto bíblico, obviamente, né, que a gente tem que fazer o texto bíblico, a Bíblia é o nosso material de trabalho, a nossa base, né, a nossa regra de fé e prática, mas a gente tem outros materiais que a gente pode usar, e materiais que muitas vezes vêm junto com a sua Bíblia. Eu tenho usado essa Bíblia de estudo aqui de Genebra, tá bom? Que os irmãos batistas aí, nós batistas não fiquemos escandalizados, mas a gente tem aqui, ó, toda uma questão introdutória, ajuda muito, irmãos, tá? Autoria, público original, destinatário, data, ocasião, propósitos, características, muito bom, ajuda demais você entender o que está acontecendo na carta, tá bem? Ainda mais uma questão da carta igual 3 João, que é uma carta extremamente pessoal. O João está escrevendo isso, ou o autor está escrevendo isso a uma pessoa, tá bom? Além desse material, eu tenho feito uso desse material aqui, Foco de Desenvolvimento, tá, do pastor Carlos Oswaldo Pinto, já falecido, foi reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. O Foco de Desenvolvimento, ele vem em 2 volumes. A gente tem aqui o Foco de Desenvolvimento no Novo Testamento, e a gente tem o FD aqui, né, o Foco de Desenvolvimento, FD, no Antigo Testamento. Tá bem? Eles vêm juntinhos assim, vêm encaixotadinhos, bonitinhos assim, ó, tá vendo? E eles vêm naquela caixa ali, ó, nessa caixinha aqui, ó. Eles vêm lá dentro, tá bom? São muito bons mesmo. Vou pegar um exemplo aqui para mostrar para os irmãos. 1 Coríntios, por exemplo, ele vem aqui com questões introdutórias, tá vendo? Questões introdutórias, título, autoria, data, contexto histórico, ajuda bastante mesmo, irmãos. Ó, ocasião e data, argumento básico, tá vendo? É um material muito bom, muito bom, espetacular esse material. E eu tenho usado isso aqui para que a gente tenha recursos para trabalhar, para a gente poder tirar informações de algum lugar de homens muito mais preparados, muito mais estudados do que nós. Tá bom? E aí agora eu quero deixar um encorajamento a você, crente, tá bem? Na verdade, 2 encorajamentos para você. Primeiro encorajamento, invista em livro. Eu sei que é caro, o livro é caro, a gente vive num país em que livro é difícil de adquirir, né? O custo é realmente elevado. Muitas vezes compensa comprar mais pela internet, aí você divide com outro irmão para rachar o frete ali, para tentar fazer com que isso fique mais barato. Mas invista em livro. Às vezes a gente investe em tanta bobagem, em tanta coisa, e não investe em estudo, tá bom? O primeiro encorajamento é esse. Leia mais, tá bom? Procure mais. Na internet a gente tem excelentes sites. Tem site da Editora Vida Nova que tem uma parte chamada Teologia Brasileira. A gente tem site da Editora Fiel. A gente tem site do Monergismo. A gente tem até os próprios sites denominacionais da Convenção Batista, ali sempre está saindo algum artigo, alguma coisinha para que a gente possa ler. Irmãos, tem muito material bom. E às vezes você fala assim, ok, tem muito material bom, mas como é que eu sei que o que eu estou consumindo é bom? Aí eu vou te deixar uma dica. Se você está numa cidade um pouco maior, com uma estrutura um pouco melhor, você vai ter, e está em uma igreja um pouco maior, provavelmente a sua igreja tem pelo menos um bacharel em teologia, que é o pastor. Também, se você está numa cidade um pouco maior. Se você não está numa cidade um pouco maior, aí a coisa vai complicar um pouquinho mais, mas você tem pastores fiéis ali na cidade que você pode procurar os pastores e perguntar: pastor, onde é que eu acho um material bom? O que o senhor me indica? O que o senhor me recomenda? Tá bom? Confie na teologia do seu pastor, ele está te pastoreando, então confie no que ele vai te indicar para ler, tá bem? E também use os recursos que Deus tem dado à igreja, né? Os recursos de graça que Deus tem dado para a igreja. A gente às vezes tem
o privilégio de congregar na igreja que tem 2, 3 bacharéis de teologia, além do pastor. Procure essas pessoas. Estou querendo ler sobre esse assunto, o que você me indica? Estou querendo ler sobre batismo, o que você me indica? Sobre ceia, o que você me indica? Tá bom? Eu queria conhecer um pouco mais sobre a história dos batistas, história da igreja, o que você me indica? Tá bom? Que o pessoal vai te indicando. Então, primeiro encorajamento é leia mais. Tá bom? Procure material. Segundo encorajamento, leia a sua Bíblia no ano. Faz um esforço para ler a Bíblia uma vez por ano, irmãos. Isso vai te ajudar demais a crescer. Então é algo que eu incentivo a mim mesmo, é algo que eu incentivo a minha família em casa, minha esposa e meu filho, e é algo que eu incentivo a igreja. Muitas vezes a gente não quer fazer essa leitura porque a gente pensa assim, se eu fizer essa leitura, as pessoas vão achar que eu sou arrogante espiritual, prepotente espiritual, se eu falar que eu consegui ler a Bíblia em um ano. Não, não é. Você está crescendo, você está buscando conhecer cada vez mais o teu Criador, o teu Redentor e o plano de salvação que Deus estabeleceu para a sua vida. Então eu te recomendo, faça a leitura bíblica uma vez por ano, tá? Faça a sua leitura uma vez por ano. 3 capítulos por dia você faz a leitura em um ano, tá bom? O que eu recomendo sempre é sempre tente ler mais do que 3. Tenta ler 4 ali, porque se acontecer alguma coisa um dia que bagunçou durante o ano, você tem uma reservinha ali para poder perder um dia, ou talvez 2 ali, por alguma questão que aconteça. Mas leia a sua Bíblia, tá bom? E aí depois de toda essa introdução que a gente fez, toda essa questão que foi tratada aqui, nós vamos pensar na nossa carta, tá bom? Como eu já indiquei no começo, como você vai achar ela na Bíblia, 1ª, 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João, ou de trás para frente, na Apocalipse, Judas, 3ª João. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta nela, e nós vamos pensar algumas questões introdutórias, tá bom? A estrutura da nossa aula vai ser a mesma que nós temos feito. Nós vamos falar as questões introdutórias, depois nós vamos apresentar os blocos da Escritura, vamos ler o texto e depois trabalhar dentro dos bloquinhos, tá bem, irmãos? Então vamos lá. 3º João, autoria? João, ou não, tá bem? Hoje em dia nós não questionamos essa autoria, tá? É meio que aceito de forma unânime na história da igreja, na mentalidade da igreja, mas quando a gente olha para a história houve questionamentos. A gente tem Eusébio, o grande historiador da história da igreja, que ele coloca essa epístola de João numa categoria que a gente chama de antilogomenas. E aí você me pergunta, que palavrão é esse? Antilogomenas. Antilogomenas quer dizer livro de autoria contestada, ou de autoria disputada. Tá bom? Então tem essa... Quem é que escreveu? E por que Eusébio faz isso? Porque quando ele olha o texto não fala que foi João. Não tem nem na saudação e nem nas despedidas. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Está no versículo 1. Também no versículo 13 a 15 a gente não vê ele também se citando. Então Eusébio falou, não, peraí, mas se ele não falou, então provavelmente pode não ser ele. Ele questionou isso, tá bom? Mas quando a gente vai caminhando pela história da igreja, a gente chega num período muito importante chamado patrística, em que a gente tem homens como Clemente, tá bom? Como Irineu, homens muito, muito importantes na história da igreja, que eles falaram que realmente esse texto foi escrito por João, pelo apóstolo João, e fundamentados em quê? Fundamentados em estrutura e estilo. Quando você olha 1 João e 2 João, 3 João é muito parecido, tá bem? E na verdade, quando você olha 2 e 3 João, elas são muito parecidas em estilo com a primeira carta. Então eles falaram, não, realmente tudo indica que foi o mesmo autor. E como o autor da primeira epístola é realmente João, acabaram meio que aceitando isso. Essas duas cartas, 3ª e 2ª, elas foram os últimos livros a entrarem no cânon do Novo Testamento. E aí, o que é cânon? Cânon é aquele grupo de livros que a gente considera como inspirados por Deus. Tá bom? Aqueles livros que são a regra para o funcionamento da igreja. A gente tem 66 livros canônicos na nossa Bíblia protestante, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os 2 últimos que entraram foram essas 2 cartinhas, tá bom? Ela trabalha muitas questões mais relacionadas à hospitalidade, a acolhimento dos missionários que andavam ali. A gente pensa, na época de João, tinha muitos missionários itinerantes, né, e missionários que transitavam de uma igreja para outra,
e fala sobre a hospitalidade dessas pessoas, tá bom? Então o destinatário, o escritor da carta foi João, tá bom? A estrutura é essa. Quem é o destinatário? Versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Gaio, irmãos, era um nome muito comum naquela época, não era igual um João, um José nos nossos dias, mas era um nome como se fosse um Pedro Henrique, tá? Pedro Henrique, Paulo, um nome comum. A gente tem pelo menos 3 referências que eu me lembro aqui agora. A gente tem em Atos 19, 29, que é um Gaio em Macedônia. A gente tem um Gaio em Derbe, está lá em Atos 20, versículo 4. A gente tem um Gaio em Corinto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Se eu não me engano, na carta aos Romanos também aparece um Gaio. Então, podemos afirmar que essa carta foi escrita para um desses Gaios? Não, não podemos, porque a gente não tem subsídio bíblico para falar isso. Tá bem? Então, autoria joanina, Gaio, o destinatário. O que a gente sabe desse Gaio? Ele era um líder da igreja, tá bom? Era uma liderança nessa igreja, e que ele recebia muito bem esses missionários, esses cristãos peregrinos. Ele recebia muito bem e também equipava eles para continuarem na viagem. João o encoraja a continuar fazendo isso. Então, é um líder cristão que hospedava e sustentava missionários itinerantes. Qual que é a data de escrita da carta? Como a maioria dos textos da Escritura, a gente não tem uma data específica, mas a gente tem um período que acredita-se que tenha sido escrita a carta. Entre 80 e 90 depois de Cristo. Irmãos, algo bem interessante que eu encontrei também estudando sobre essa cartinha é que muita gente acredita que ela foi escrita antes de 1ª e 2ª João. Por quê? Na terceira epístola a gente não vê estudos, questões, tratativas relacionadas à pessoa e à obra de Cristo Jesus. E coisas que a gente encontra na 1ª e na 2ª carta. Então alguns estudiosos acreditam o seguinte: não há menção desses assuntos porque talvez esses assuntos, esses questionamentos de obra e pessoa de Cristo, talvez não tivessem sido ainda lançados a João. Então ele não tinha escrito nada. Se esses questionamentos tivessem sido lançados antes, ele teria feito pelo menos um apontamento defendendo a pessoalidade e as obras de Cristo, tá bom? Mas como não foi feito nada aqui, não tem nada tratado aqui, o pessoal, alguns estudiosos acreditam que essa carta tenha sido talvez escrita antes de 2ª e 1ª João, tá bom? A gente tem 3 personagens na carta: Gaio, que é o destinatário, e a gente tem 2 outros, tá bom? A gente tem Demétrio, tá? Ele é um bom crente, é um bom líder, ele tem um bom testemunho, ele é muito bem recomendado na carta. E a gente tem Diótrefes. Diótrefes, ele é um camarada mais complicado, não é um bom testemunho, mas também era um líder sobre a igreja, tá bem? E a gente aprende que existem bons líderes e maus líderes na igreja, tá bem, irmãos? O livro, ele está dividido em 4 blocos, tá joia? 4 blocos. Pelas estruturas que eu estudei, pelo foco de desenvolvimento e outros materiais, a maioria dos autores divide em 4 ou 5 blocos. Eu preferi condensar em 4 e trazer de uma forma que traga uma praticidade vivencial maior para nós como igreja, tá bem? Que isso possa servir de uma forma mais específica para a gente. E ficaram 4 blocos. O primeiro bloco vai do versículo 1 até o versículo 4, que fala que bons testemunhos devem nos alegrar. Do versículo 1 até o versículo 4. Do versículo 5 até o versículo 8, inclusive também o versículo 12, a gente tem que boas práticas devem ser elogiadas e encorajadas. Tá bom? O terceiro bloco, versículo de 9 a 11, fala o seguinte: maus líderes não devem ser imitados. Tá bom? E do versículo 13 até o versículo 15, a gente tem que crentes devem ansiar estar com outros crentes. E o versículo 12 ficou no nosso segundo bloco: boas práticas devem ser elogiadas e encorajadas. Tá bem? Como é que nós vamos fazer hoje? Como nós já temos feito. Nós vamos ler toda a carta e depois nós vamos ler os bloquinhos de estudos, nossos 4 bloquinhos de estudos, e vamos comentar dentro aquilo que for interessante. Tá bom? Então eu te convido a deixar sua Bíblia aberta aí em 3 João. Nós não vamos ficar pulando muito de versículos aqui pela Escritura, tá bem? O que for
ser lido de outros, eu vou falar a referência aqui, tá bom? Para os irmãos poderem acompanhar se quiserem também, tá joia? Ah, falou um texto lá em Gálatas. Se os irmãos quiserem dar pausa no vídeo, vai lá e lê o texto em Gálatas, apesar que eu vou estar lendo ele também, tá joia? Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus antes da gente começar o nosso estudo? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai bendito, graças te damos, Senhor, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra. Vem falar aos nossos corações nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, e que possamos entender as grandes verdades que o Senhor tem através desse texto para as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, e que possamos realmente crescer. Usa as nossas vidas, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, que a Tua Palavra ache lugar em nós. Te agradecemos por tudo quanto tens feito, e em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos ver a carta? Vamos lá. Terceira epístola de João, ou terceira carta de João, diz assim, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites do que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém? Irmãos, a carta ela fala muito mesmo sobre acolher, acolhimento. Gaio era uma pessoa que acolhia os missionários, Diótrefes era uma pessoa que não gostava de acolher os missionários, Demétrio era um desses missionários, muito provavelmente que deveriam ser acolhidos, estava indo muito bem recomendado pelo apóstolo João. Tá bem? Então, a verdade da carta é acolhimento, é aprendermos a acolher, tá bem? Sermos hospitaleiros com as pessoas que se achegam a nós. Só que a gente vai trabalhar os blocos da carta. O primeiro bloco, bons testemunhos devem nos alegrar, tá bem? Versículos de 1 a 4. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma, pois fiquei sobre modo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, João estava feliz porque Gaio andava na verdade. Quando a gente olha para textos muito conhecidos, João capítulo 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,32, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Tá bom? Então, quando a gente olha aqui, a gente pensando, por exemplo, no versículo 1, substitui a verdade por Cristo, para você ver. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo em Cristo. Finalzinho do versículo 3, como tu andas em Cristo. Não tenho maior alegria do que esta, do que ouvir que meus filhos andam em Cristo. Andar na verdade, vivemos Jesus. Tá bem? E quando João vê isso, ele fica feliz. Olha que legal. Versículo 2, ele fala assim, no versículo 3, na verdade, né? Eu fiquei muito alegre pela vinda de alguns irmãos e pelo testemunho da sua verdade, como você anda na verdade. Eu fico feliz, Gaio, porque eu sei que você está andando na verdade. Eu fico feliz porque as pessoas falaram que você tem um bom testemunho. Isso me alegra. E mais, Gaio, eu quero que você tenha prosperidade e saúde, porque você anda na verdade. João, ele fica tão feliz pelo procedimento de Gaio, ele fica tão alegre pelo procedimento de Gaio, que ele deseja boas coisas a Gaio. A gente tem que se alegrar, irmãos, quando as pessoas fazem o certo. A gente tem que ter felicidade quando vemos irmãos fazendo o correto. Infelizmente, nós vivemos uma época que parece que tem gente que gosta de ver o outro errado. Eu vou esperar ele pisar na bola, eu vou esperar ele tropeçar, para que eu possa, então, falar, tá vendo? Ele não é tudo aquilo que ele fala que é. Parece que a gente quer que o testemunho de algumas pessoas sejam destruídos. A gente vê isso muito na igreja mesmo. Essa semana eu conversando com uma irmã, com bastante vivência cristã, uma pessoa que anda há muitos anos com Jesus, ela falou isso: irmão, tem gente que quer ver a gente cair. Tem gente que quer ver a derrota. Irmãos, que não sejamos assim, que possamos ter esse exemplo. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade. Como é que você anda na verdade, velho? E olha que legal o versículo 4. Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Você se alegra em saber que as pessoas estão fazendo o correto? Você se alegra em saber que os crentes têm um bom testemunho? Você sabe por que isso é importante? Porque se as pessoas, se os crentes, se os membros das igrejas tiverem bom testemunho, a gente está mostrando para os de fora que o evangelho funciona. Eu não estou falando de perfeição, irmãos. Gaio com certeza tropeçava, pisava na bola. Não estou falando de perfeição, mas de um desejo em andar na verdade. Tentar fazer o certo. Quando errar, pede perdão a Deus, pede perdão às pessoas envolvidas e bola para frente. E começa de novo a viver para a glória de Deus. A gente tem que ser assim. Tá? Bons testemunhos devem nos alegrar. Quando eu vejo alguém fazendo uma coisa que está glorificando a Deus, eu tenho que ficar feliz. Glória a Deus por isso que ele está fazendo. Glória a Deus porque Gaio tem um bom testemunho. Que ele seja saudável, que ele seja próspero. E muito legal o versículo 2. Faço votos por sua prosperidade e saúde externo, assim como é próspera sua alma dentro. A forma como a gente age fora mostra o que está dentro. Espero que vocês sejam tão ricos fora quanto vocês são dentro do coração. Que você seja tão próspero fora quanto você é no coração. Que você tenha tanta saúde quanto você tem Cristo e a verdade do Evangelho no teu coração. Tá bom? Então esse é o nosso primeiro bloco. Tá bom? O primeiro bloco é: os bons testemunhos devem nos alegrar. Tá bom? A gente tem que ficar feliz com o certo. A gente não tem que ficar torcendo para que as pessoas pisem na bola para a gente poder rir. A gente não tem que apedrejar aqueles que erram. Irmãos, eu já tive vivências cristãs em outras igrejas em que eu vi jovens, principalmente jovens, pisarem na bola, cometerem pecado e serem realmente apedrejados pela igreja. Muito triste isso. E inclusive uma mãe me chamou uma vez e falou assim: Alberto, uma vez você falou isso na igreja. Você falou que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. Qualquer exército, irmãos, em guerra, ferir o soldado, você põe nas costas e leva. Você não abandona seu companheiro para morrer. E, infelizmente, como igreja, a gente faz isso muitas vezes. A gente fica esperando o outro cair, se alegra quando o outro cai e aí termina de matar. Que não sejamos assim. Que nos alegremos quando a coisa está dando certo. Irmão, fez certo? Glória a Deus, irmão. Vamos junto, é isso aí. Incentive as pessoas a continuar fazendo
o correto na sua igreja. E agora a gente chega no nosso segundo bloco. Boas práticas devem ser elogiadas e encorajadas. Versículos 5 a 8 e depois nós vamos ler o versículo 12, tá bom? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, elogios, e segundo, encorajamento. Tá bom? Quando alguém faz uma coisa certa, a gente tem que elogiar. Infelizmente a gente não gosta de fazer isso, porque a gente acha que não vai inchar a pessoa, vai crescer o ego da pessoa. Se aquele irmão é um irmão maduro, ele está andando em Cristo, ele está tentando ser cada vez mais parecido com Jesus, apesar das suas dificuldades, quando a gente elogia, a gente incentiva a pessoa. A gente encoraja, a gente anima. Essa mesma irmã com quem eu conversei essa semana, ela falou: uma palavra de um irmão da igreja pode nos levantar, e uma palavra de um irmão da igreja pode nos derrubar. Olha para você ver os elogios, que legal. Aqui, versículo 5 até a parte A do versículo B, versículo 6, e depois o versículo 12. O João elogia Gaio e elogia Demétrio. Olha que interessante. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Gaio, isso que você está fazendo é assim mesmo. Você está sendo um cara fiel. Deus está sendo honrado com a forma como você está agindo. Você está agindo de maneira fiel com os irmãos. Amamos de casa primeiro. E olha que interessante. E isto fazem mesmo quando são estrangeiros. Irmãos, a gente tem que amar não apenas os da nossa igreja. Nós temos que amar os outros crentes também. E aqui ele está falando de crente mesmo. São missionários que vinham, né? E Gaio acolhia. A gente tem que aprender a amar mais os outros crentes. A ser mais acolhedor com os outros crentes. Versículo 6, parte A. Os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Gaio, você está agindo de forma fiel. E essas pessoas que vieram para cá falaram muito bem de você. Parabéns, Gaio. Continue assim. Irmãos, a gente tem que fazer isso. Poxa, irmão, muito bom o louvor de hoje. Obrigado pelo seu dom e talento. Obrigado porque o senhor, a senhora, o irmão tem usado o dom e talento para edificar a igreja. Continue assim, a gente fica muito feliz. O irmão, muito obrigado pela pregação de hoje. Está de parabéns, continue assim. Muito obrigado pelo estudo, irmão. Irmã, muito obrigado pela faxina que você tem feito na igreja. Se não fosse o serviço fiel da irmã, nós não teríamos uma igreja com uma qualidade tão boa para estarmos dentro. Irmãos, elogiar as pessoas. Elogia a pessoa para ela mesma. E também elogia a pessoa para outros. Faça propaganda dos crentes da sua igreja. Olha que legal, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio provavelmente devia ser um missionário que estava indo lá para encontrar com Gaio. Então fala, é isso aí, cara. Demétrio é um menino bom que tem por aí. Acolha ele, Gaio. Eu estou falando, é um cara bacana, todo mundo dá testemunho dele aqui. Ele é um cara bom. A gente tem que conseguir fazer isso, irmãos. Elogie a pessoa. E elogie da pessoa. Fale bem dos crentes da sua igreja. Às vezes as pessoas não querem vir para a nossa igreja porque a gente fala mal de todo mundo da nossa igreja. A gente fala mal do pastor. A gente fala mal do líder do ministério de ensino. A gente fala mal do líder de louvor. A gente fala mal da recepção. A gente fala mal de tudo. E como a gente nunca elogia, é só para sair o que não presta da boca, as pessoas que estão ao redor falam, não vou nessa igreja não, cara. Nessa igreja aí o louvor é tudo desafinado, o pastor prega a pregação em 3 pontos, né? Lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Eu chego lá, o pessoal não me recebe bem. Ele fala que a faxineira da igreja é horrível. Não vou lá não, a igreja vai estar toda suja.
Se a gente viver falando mal dos nossos, as pessoas não vão querer estar conosco. A gente tem que elogiar a nossa igreja, assim como João elogiou eles aqui, tá bom? Demétrio foi elogiado para Gaio e Gaio foi elogiado no seu procedimento fiel. Então, o primeiro ponto que a gente vê no nosso segundo bloco, boas práticas devem ser elogiadas. Segundo, encorajadas. Versículo 6, a parte B, até o versículo de número 8. Bem farás, e ele aqui falando com Gaio novamente, né? Bem farás encaminhando-os em sua jornada. Encaminhando quem? Os missionários que vinham, tá? Em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, irmãos, nome está em caixa alta. Nome aí é a palavrinha grega que se diz onoma. Esse nome em caixa alta está falando do próprio Cristo, tá bom? Por causa do nome, ou seja, por causa de Cristo foi que saíram. Nada recebendo dos gentios. Mais um parênteses, irmãos. Esses gentios aqui, João não está falando daqueles que não são judeus, tá bom? Ele está falando de quê? De pessoas que não eram cristãs. Porque a igreja aqui nessa época, a gente já está em 80, 90 depois de Cristo, a igreja já era composta de judeus convertidos e gentios convertidos. Então já era uma igreja mista. Então não use essa palavrinha gentil, não entenda essa palavrinha gentios como aquele que não é judeu. Tá bom? Entenda como aquele que não é cristão. A igreja apoiava sim os missionários, tá? Foi por causa do nome que saíram, nada recebendo dos ímpios, tá bom? Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E aí, João que elogiou Gaio, João que elogiou Demétrio para Gaio, ele encoraja Gaio a encaminhar esses irmãos, continuar cuidando desses irmãos, continuar dando acolhida a esses irmãos, entendeu? Continuar investindo na vida desses irmãos. Ele mostra a necessidade que esses irmãos têm, porque não receberam nada, abandonaram tudo e saíram pelo nome de Jesus. Então ele fala, se engaje na obra missionária, apoiando esses irmãos. Talvez você não possa ir, mas se engaje, tá bom? Continue assim, Gaio. João encoraja Gaio. A gente tem uma mensagem de encorajamento no versículo 6, parte B, até o versículo de número 8. Irmãos, e quando a gente olha também aqui, diz assim, portanto, devemos acolher esses irmãos que saíram por causa do nome de Jesus, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Mais uma vez a palavrinha verdade. João está falando, realmente acolha esses, mas acolha aqueles que são da verdade. Não acolha aqueles que não são da verdade. 2 João, volta um pouquinho sua Bíblia, provavelmente uma página para trás. 2 João, versículos 10 e 11, diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, ou seja, a doutrina verdadeira, não o recebas em sua casa, nem lhes dê boa-vinda. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faça-se cúmplice das suas más obras. Irmãos, a gente tem que receber aqueles que são de Cristo, mas, e a gente está falando aqui de ensino, tá? Eram missionários, eram professores do Evangelho, eram pastores, eram ensinadores, tá bom? A gente tem que receber eles, mas também a gente tem que refugar aqueles que são errados. E João está falando isso com Gaio. Gaio, receba aqueles que são da verdade, mas também, cara, para você ser um cooperador da verdade, você tem que refugar o que é mentira. Infelizmente, nós temos esse problema em muitas e muitas igrejas. Tá bom? E isso torna o púlpito doente. Como é que a gente torna o púlpito doente? Quando a gente deixa pessoas pregarem que não pregam a verdade. A gente está dando guarita para quem não é da verdade. E quando a gente dá isso, a gente se torna cúmplice das suas más obras, de acordo com o finalzinho do versículo 11 da segunda epístola de João. Amém? Então a gente tem o primeiro bloco, bons testemunhos devem nos alegrar. O segundo bloco, elogiar, encorajar, elogia a pessoa, fale bem da pessoa e encoraje a pessoa a continuar no proceder fiel e a ser um bom acolhedor da verdade e daqueles que trazem a verdade. Tá bom? Primeiro bloco, segundo bloco. E agora vamos para o nosso terceiro bloco do nosso texto, versículos de 9 a 11. Escrevi alguma coisa à igreja, ou seja, para a igreja, mas Diótrefes,
que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as coisas que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado Gaio, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Irmãos, maus líderes não devem ser imitados. Diótrefes, ele era um líder da igreja aqui. A gente vê que ele exercia primazia entre eles, gostava de exercer primazia em cima da igreja. Quantos a gente tem hoje em dia assim? Que gostam do cargo, gostam do poder, aquele títulozinho que vem antes do nome. Gostam de exercer primazia sobre a igreja. E esquecem do exemplo de Jesus. Vamos lá. João capítulo 13, versículos de 1 a 15. Quando eu estava montando o estudo, irmãos, eu pensei nesse texto de João 13, quando eu cheguei nesse ponto, e eu falei, puxa vida, vamos ler um texto que é maior do que a própria carta de 3 João, mas a gente precisa ler para que possamos estruturar o nosso estudo, tá bem? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 1 João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às tuas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de se lavar, senão os pés, quanto ao mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, Jesus, ele é Senhor, Jesus é Mestre, mas ele se colocou na posição do servo mais humilde, aquele servo que lavava os pés dos convidados. Diótrefes não era assim. Diótrefes queria ter a primazia, queria estar por cima. Não imitemos esse tipo de líder. O que mais que o texto diz? Ele não nos dá acolhida. Diótrefes não dava acolhida, ele não acolhia os irmãos, a gente vê isso no versículo 10, e pior, ele impedia outras pessoas de acolher os irmãos. Tem gente que é ruim e ele não se contenta em apenas fazer a maldade, ele não quer que os outros façam bem. E a gente está cheio de gente assim nas nossas igrejas. Não faz o bem e não deixa os outros fazerem o bem. Outro pecado de Diótrefes, versículo 10, proferindo contra nós palavras maliciosas. Irmãos, proferindo contra nós, o apóstolo João estava se incluindo no nós. E aí, pensando da nossa perspectiva de pessoas que olham para a história da Escritura, quem é Diótrefes e quem é João? Como a gente vê muitas vezes, né? Lava a boca antes de falar de João.
Quem é Diótrefes para falar de João? Mas ele proferia palavras maliciosas. É o tipo de gente que gosta de disseminar o que não presta no interior da igreja. Que gosta de causar dissensão, divisão na igreja. Fala mal de um, fala mal do outro, fala mal da liderança. Estava atacando aqui o apóstolo João. É aquela pessoa que ataca. Por quê? Como ele gosta de exercer a primazia, ele fala mal da liderança para que ele possa derrubar a liderança e ter a primazia. Só que muitas vezes ele quer ter a primazia tirando um que segue o exemplo de Cristo. Ou seja, que é um líder servidor. E se a igreja estiver cheia do Espírito de Deus, se a igreja estiver atenta à verdade, a igreja vai perceber aqueles que não prestam. Bom, versículos 9 e 10. E quando a pessoa é igual a Diótrefes, irmãos, isso tem consequências. Como a gente já conversou em Obadias, Deus não deixa passar em brancas nuvens o pecado. Primeira consequência, essa pessoa vai ser confrontada. Versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. A gente está vivendo uma época que a gente não gosta de confrontar ninguém. A pessoa faz, a gente deixa para lá, passa o pano, meio que esquece e fica para lá. Essa não era a prática bíblica. Se a gente percebia que a pessoa era errada, a gente ia lá e falava. Essa não era a prática dos reformadores. Quando os reformadores percebiam que alguém estava errado, eles iam lá e falavam. Assim como Lutero fez várias vezes, João Calvino, a gente tinha muitas conversas por correspondência entre os reformadores, sim, questionando o ensino errado de um outro. Isso é a coisa mais normal que tem. Quando você olha Gálatas, capítulo 2, Gálatas 2, cachorro do vizinho. Gálatas 2, versículos de 11 a 14, irmãos, diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Quem é que está escrevendo isso? Apóstolo Paulo, tá? Quando Pedro veio até Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque se tornou repreensivo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Eu e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefa, na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como judeus? O que Paulo fez? Tu está errado. Ele foi lá e confrontou. Diótrefes estava errado. Consequência que ele sofreria? Ele seria repreendido, seria confrontado pelo apóstolo João na primeira oportunidade. Só que existe uma diferença, irmãos, quando você confronta um crente maduro e quando você confronta um crente imaturo. E eu te convido a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículos 14 e 16. 2 Pedro 14, capítulo 3, versículos 14 e 16. Olha o que diz a Escritura. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz e sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo deu uma paulada. Paulo deu uma paulada em Pedro. E Pedro fala: não, nosso amado irmão Paulo, as coisas que ele escreve, que os instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras. Pedro ele não apenas recomenda Paulo como irmão amado, mas ele fala: aquilo que ele escreve está em pé de igualdade com as outras escrituras. O que Paulo escreve também é palavra inspirada. É isso que Pedro faz. Quando você repreende um crente imaturo,
ele vai chutar, ele vai gritar, ele vai sair de igreja, ele vai dividir a igreja. Quando você repreende um crente maduro, ele aceita, reconhece seu erro e entende que aquele que está arrependendo é um irmão amado, que está arrependendo porque o ama. Essa é a primeira grande diferença. Então vamos lá. Consequências que os maus líderes vão sofrer. Ser confrontado. Segunda consequência, não deverá ser imitado. É o nosso bloco. Maus líderes não devem ser imitados. Olha como esse idiota fizeram. João ia repreender ele e ele não deveria ser imitado. Olha o que ele fala aí no versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Gaio, continua fazendo o que você está fazendo. Imite bons exemplos. Tenha bons referenciais. E não imite de outros. Porque o que ele está fazendo é mal. Ele está errado, Gaio. Tá bom? Não imite o que é mal, mas o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. O que pratica o mal jamais viu a Deus. E aí João está referenciando lá 1 João capítulo 3, versículo 9. Ou nós podemos referenciar lá em 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O problema de Diótrefes não era o erro pontual. A gente citou vários aqui, né? A prepotência de ter a primazia, não dava acolhida, falava mal da liderança, impede os outros de fazer o bem, não faz o bem, expulsa os missionários da igreja. Ele fazia isso tudo. E não era uma coisa que ele fazia pontualmente, era a prática dele. E o texto de João, 1 João capítulo 3, versículo 9, fala que se a gente conheceu Jesus, se a gente nasceu de novo, se a gente tem conhecimento de Deus, de acordo com o versículo 11 de 3 João, a gente não pode viver assim, irmãos. A gente não pode viver acalentando o pecado. A gente não pode falar assim, mas eu sou assim, eu nasci assim, minha criação me fez ser assim. O nosso padrão de ser é a palavra de Deus, não é a nossa criação, não é o meio que a gente nasceu. Diótrefes, ele estava errado. Ele estava vivendo de uma forma errada. E ele gostava de viver daquele jeito. Ele amava viver daquele jeito. Expulsando, causando divisão. Era um cara complicado. É aquela pessoa tóxica para a igreja. A pessoa que faz muito mal para a igreja. Não deve ser imitado. Primeiro bloco, bons testemunhos devem nos alegrar. Segundo bloco, boas práticas devem ser elogiadas e encorajadas. Terceiro bloco, maus líderes não devem ser imitados. Uma vez eu conversando com um colega meu do seminário, ele falou assim, cara, eu gosto do estilo de pregação de fulano de tal, mas eu fico com medo de pregar e ficar parecendo que eu estou imitando ele. Eu fui e falei assim, cara, é o seguinte, se esforce para construir o seu próprio estilo de ensino, o seu próprio estilo de pregação, mas se você gosta dele, você pode sim pegar coisas dele para você usar no seu estilão. Não é copiar a pregação, tá, irmãos? Não é isso. Eu sou totalmente contra copiar a pregação. Mas você pode pegar essas coisas e usar para construir seu estilão. Eu acho legal a forma como o cara fala, a entonação da voz. Não é pecado nisso. Não há pecado. Realmente não há pecado. A gente tem que ver o que é bom e realmente seguir aquela linha ali. Aquele cara está certo. É por ali que eu vou. Ele está fazendo certinho, está fazendo de acordo com a Escritura. Eu vou caminhar nesse caminho. Não há pecado nisso. Tá bom? E olhar também o que está em desacordo com a Escritura e evitar isso nas nossas vidas para que possamos sim ser cooperadores da verdade. Tá bom? E agora vamos caminhar para o nosso último ponto. Vamos pular o versículo 12, já foi trabalhado, né? O versículo 12 ele é uma recomendação de Demétrio e também um encorajamento, tá bem? Para que Gaio continue acolhendo os missionários. Versículo 13 ao versículo 15 a gente encerra a nossa terceira epístola de João, tá bom? Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúde os amigos, nome por nome. Irmãos, primeira verdade, bons testemunhos devem nos alegrar. Segunda verdade, boas práticas devem ser elogiadas e encorajadas. Terceira verdade,
Maus líderes não devem ser imitados. Quarta verdade. O desejo dos crentes é estar com os crentes. E quando eu estava estudando isso aqui, eu vi o versículo 14. Que versículo atual. Pois em breve espero ver-te, e então conversaremos de viva voz. Irmãos, a gente tem que ansiar por estar junto com os outros crentes. Apesar dos problemas, as igrejas vão ter os diótrofes da vida. A gente está aqui ainda, não fomos arrebatados. Estamos na igreja local, visível, tem problemas diversos. Talvez haja o diótrofe espalhado na igreja, um ou outro com características, não seja todo. A maldade não esteja toda concentrada igual está aqui no texto. Mas a gente tem problemas, irmãos, temos problemas. Mas a gente tem que ansiar estar com os irmãos. Muitas coisas tinha que escrever ainda. Todavia, eu não quero fazer de ti de pena. Pois em breve espero te ver. Então conversaremos de viva voz. Você está com saudade da sua igreja? É porque já estamos aí quase com um mês de quarentena. Domingo que vem vamos para o nosso 4º estudo bíblico online. Você está sentindo falta dos crentes? A nossa igreja tem colocado no WhatsApp, manda uma foto do pessoal para a gente se ver. Porque a gente está com saudade um dos outros. Esses dias fui na casa do pastor e conversei com ele pela janela, para pegar um material. A gente conversou pela janela. Aí eu vi ele, vi a esposa e me alegrei com isso. Porque fazia tempo que eu não via, estava com saudade de ver eles. Não é só vi, não pode ter contato nenhum, mas eu vi eles. A gente tem que ansiar por isso. Hebreus, capítulo número 10. Versículos 24 e 25, nos exorta a querermos estar juntos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vedes que o dia com B grande, ou seja, o grande dia do Senhor, se aproxima. Talvez depois que passar toda essa situação que temos vivido, nós aprendamos a valorizar mais as reuniões da nossa igreja. A gente ficou tanto tempo sem, talvez a gente aprenda a valorizar mais. A ceia, as atividades de batismo, as atividades de ensino, as atividades de aconselhamento. Essa semana passei por uma semana muito difícil mesmo. E meu pastor me ligou e me aconselhou pelo telefone. Isso realmente foi alento, foi consolo, colocou muitas coisas no lugar aqui na cabeça e deu para tocar o barco. Por quê? Por uma ligação. Que bom seria se ele pudesse ter falado comigo pessoalmente. Mas o recurso que Deus nos permitiu hoje é esse. Só que a gente não pode deixar, irmãos, que ensinos pela internet... Lembra que eu falei lá no começo? Procure coisas boas na internet. Não deixe essas coisas boas substituir o estudo bíblico da sua igreja. Pregações online, muito bom. Não deixe que substitua a pregação na sua igreja. Ouvir músicas no som do seu carro, ou na televisão, ou no celular, muito bom. Mas não deixe que substitua o louvor da sua igreja. Não existe orquestra tocando no seu YouTube que vai ser melhor do que 2 irmãos da sua igreja cantando com voz de violão. Não vai ter, irmãos. Porque eles são pessoas que você ama. Também valorize isso. E ele continua caminhando assim. A paz seja contigo. Deseje paz aos seus irmãos. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Você sabe por que é importante querermos estar juntos? Você sabe por que o desejo dos crentes tem que ser estar junto com outros crentes? Para que possamos nos conhecer. Nome por nome. Às vezes a gente acha bacana mega igrejas, só que ali muitas vezes você não conhece ninguém. Enquanto que numa igreja menor você tem a construção de relacionamentos mais profundos. Você conhece nome por nome. E também você é conhecido. Quando você tem uma dificuldade, as pessoas conseguem se juntar em volta de você, te sustentar com oração, te sustentar com cuidado,
te sustentar com carinho. Eu posso dizer, irmãos, e aqui a aula não é para isso, esse vídeo não é para isso, mas eu posso abrir meu coração essa semana e me sentir cuidado pela minha igreja. Realmente isso fez muita diferença na minha vida. Como eu quero estar junto com os irmãos novamente. João fala, poderia te falar um monte de coisa pelo WhatsApp, galera. Aí, ó, tinta e pena, podia te mandar um monte de WhatsApp. Mas eu quero te falar face a face. Eu quero te falar de viva voz. Eu quero conversar contigo. Esse tem que ser o nosso desejo. Tá bem? Carta pequena, carta curta, 15 versículos, 4 grandes verdades. Bons testemunhos devem nos alegrar, boas práticas devem ser elogiadas e encorajadas, maus líderes não devem ser imitados e que o desejo dos crentes seja estar junto com outros crentes. Tá bom? Próxima semana estamos de volta aqui, se essa situação perdurar, estudaremos outro trecho da Escritura e espero que você tenha crescido com esse estudo, que você tenha entendido alguma coisinha a mais, tá? Questão de encorajamento, questão de amor, de elogiar, de falar bem, de não ser aquele cara que gosta de divisão, e que Deus te abençoe de uma forma especial. Vamos orar mais uma vez, para que possamos encerrar nosso vídeo? Pai bendito, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua santa palavra, muito obrigado por essa epístola de João. Muito obrigado porque aprendemos nela a elogiar a quem tem que ser elogiado, a encorajar a quem tem que encorajar, nos alegrarmos com aquilo que é reto, a evitarmos imitar aquilo que é mal, e principalmente, ó Pai, nesse finalzinho aqui, tão verdade, tão prático nos nossos dias, que possamos desejar estarmos juntos novamente. Senhor meu Deus, o Senhor tem o controle da história, que o Senhor possa, o mais breve possível, dissolver essa questão dessa pandemia, acabar com toda essa questão, e que, enfim, Pai, possamos estar juntos novamente, para que possamos nos abraçar, para que possamos te adorar na beleza da tua santidade, para que possamos passar o braço sobre o ombro do outro e orarmos uns pelos outros, nos apoiando, Pai, em oração e nos conduzindo para que sejamos mais parecidos contigo. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus que te louvamos, te agradecemos, te oramos, te pedimos e com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa continuar caminhando nessa jornada. Invista tempo, invista recurso em crescimento cristão para você, para a sua família, para a sua igreja, e que você seja uma bênção onde você está. Tá bom? Deus te abençoe e até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical.